Bom dia, meus amigos rubro-negros de todo o Brasil. Aqui é Flávio Gonçalo, André Ricardo, falando com vocês mais uma vez. E notícias rápidas aqui, para a gente não ficar enrolando o vídeo. É o seguinte: 4 jogadores estão prestes a sair do Flamengo. Um deles é Pires da Mota. Seu empresário está tentando negociar com o Flamengo para ver se esse jogador saia do Flamengo ainda nesse ano de 2021, já que o jogador não vem tendo oportunidade no time do Flamengo, e nós temos muitos jogadores ali onde ele joga, que é no meio campo. Outro jogador que não vai ficar no Flamengo é o Bruno Viana, o zagueiro, que foi emprestado pelo Braga e deve voltar lá, e talvez ele vá parar no Almeria da Espanha, né? Outro jogador do Flamengo, que já está há bastante tempo no Flamengo e já era para ter jogado no Atlético Goianiense esse ano se não tivesse se machucado, é o goleiro César. César também deve estar deixando o Flamengo agora em 2022. Ele está tentando ir para a Espanha também, para um time menor de expressão, mas que ele vai sair é praticamente certo. Internacional de Porto Alegre está querendo repatriar o Rodinei e está tentando negociar com o Flamengo um valor, né, para esse jogador voltar a atuar pelo vermelho lá de Porto Alegre. O problema é que o Rodinei, o Flamengo tinha pedido a cerca de 5 milhões de euros na época, né? E o Internacional achou muito caro, então deve haver uma negociação aí para ver se o Rodinei volte para o Internacional. O problema é o seguinte: o problema é que Isla, o nosso lateral direito, vem perdendo espaço para o Mateuzinho, e o Isla também pode ser que queira sair do Flamengo caso venha perder a titularidade, né? Porque se você for analisar, o Isla é titular da seleção do Chile, né? E ele ficando no banco aqui para o Mateuzinho, provavelmente ele vai ter problemas para poder atuar na seleção chilena e até disputar o Mundial no final do ano de 2022. Então fica uma situação complicada, porque se o Flamengo vier a perder o Isla e o Rodinei, nós só ficaríamos com o Mateuzinho. E isso traria problema, né? Porque um lateral só, o Flamengo ia ter que trazer um outro lateral para repor ali, né? Enfim, então tá essa situação aí. O Flamengo deve estar vendo qual é a melhor situação, se permanece o Isla, se permanece o Rodinei. O certo é que Mateuzinho deve se firmar como titular do Flamengo em 2022, provavelmente, né? Bom, agora vamos falar sobre a volta de Jorge Jesus. Bom, o Jorge Jesus, parece que o seu representante, ele na verdade, esse empresário, ele é empresário de vários, né, ao mesmo tempo, né? Inclusive o Carvalhal também, que é técnico lá em Portugal, o Bruno Viana, que está jogando no Flamengo, emprestado pelo Braga, e o próprio Jorge Jesus. Então esse Bruno Macedo, que é o empresário, teve aqui, se reuniu com o Flamengo para negociar aí, não, para conversar, né? Ter as primeiras conversas sobre a volta de Jorge Jesus ao Flamengo. O problema é que a exigência que o Jorge Jesus fez ao Flamengo não agradou. Primeiro que o Jorge Jesus não pode vir agora no começo do ano, que é o que o Flamengo queria, né? Porque ele tem contrato com o Sport, com o Benfica, na verdade, até o meado do ano que vem, e deve cumprir esse contrato, entendeu? Então para o Flamengo esperar Jorge Jesus até o meado do ano, não daria certo. O Flamengo não aceita esse tipo de coisa. Ele teria que vir agora no começo do ano. Mas outra exigência que ele fez foi que, se caso ele tivesse no Flamengo e a seleção brasileira fizesse alguma proposta para ele, que ele poderia sair do Flamengo sem nenhuma multa rescisória, entendeu? Sairia de boa, e isso também provavelmente não agradou a diretoria do Flamengo. Então a situação de Jorge Jesus no Flamengo, na realidade, é difícil, entendeu? Então ganha força aí o Carvalhal, né? Já que o André Vilas-Boas, né, que é um cara que já foi até técnico do Chelsea, já foi campeão, ele está há mais de 6 meses fora do futebol, e ele gosta de esportes radicais e tal, enfim, e também não tem uma equipe técnica. O mesmo caso do Carvalhal. Então o Flamengo está aí nessa seara, né, em busca de um novo técnico. Já que o Marcelo Galhardo também
estava cotado para ir para a seleção do Uruguai, mas parece que ele pediu 3,5 milhões, né, aos uruguaios e eles não aceitaram. E isso assustou também o Flamengo. Então, conclusão, ainda temos aí uma incógnita em relação ao técnico para 2022 e vamos aguardar maiores detalhes, né? Amanhã o Flamengo enfrenta o Sport às 8 horas da noite, lá em Recife. E amanhã a gente volta com um vídeo falando sobre esse jogo e tal, qual vai ser o elenco do Flamengo, enfim. Se inscreve no canal aí, curte os nossos vídeos, compartilhe com os amigos. Flá Gonçalo, tamo junto, fique com Deus. Um abraço.